Vamos ver como é que vai balançar um pouquinho, mas o que eu tô falando aqui, você grava, eu tô falando sério, pra você gravar, você mesmo falando os seus sonhos, os seus projetos e o que você quer que aconteça na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Fala, eu quero melhorar, eu quero, sabe, ser um bom marido, eu quero... Fale as coisas que você quer que aconteça, porque sem perceber, Paulo, isso daqui que eu tô falando é parte do curso, tá? Entendeu? Só pra vocês ganhar a lança. Isso que eu tô falando e você fizer no seu dia a dia, vai começar a acontecer na sua vida. Você tem que falar, e não é só pensar, é falar da boca pra fora e se ouvir falando essas coisas. O que você quer que aconteça com o seu casamento? Desenha, sabe? Fala, quero ser um bom marido, eu quero, sabe, dar o melhor para minha esposa, eu quero ser um bom pai, né? Quero ajudar o meu filho. Eu vi lá a formatura do seu filho, entendeu? Eu quero ajudar o meu filho na área profissional dele. Tudo que você quer que aconteça de positivo, você tem que reforçar. Por quê? Porque você não sabe aquelas pequenas coisas, Paulo, aquelas pequenas coisas que você fala inconscientemente de reclamações, de coisas negativas, e você não percebe, elas estão sendo reforçadas e vão acontecer ainda mais na sua vida. E a gente não pensa nisso, a gente pensa que, não, eu só tô falando. Não, tudo aquilo que você falar de negativo a partir de agora, você tem que se redesenhar na sua mente. Você tem que redesenhar o quê? As coisas que você falar, e eu tô te alertando e te virando essa chave já, vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. E principalmente as negativas, porque é o que a gente mais fala, porque a gente assiste na televisão, a gente assiste no noticiário e a gente vê na rua, a gente vê coisas negativas acontecendo. E o que você tem que fazer? Você tem que criar um filtro na sua mente, e nesse filtro você vai separar as coisas ruins que acontecem e que você vê no dia a dia e começar a empilhar na sua mente e na sua fala e no seu pensamento coisas que você quer ver. Fala, eu gosto disso, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que faz acontecer, eu não espero que aconteça na minha vida. E todos os dias reforçar esse pensamento, todos os dias imaginar como que você vai fazer, porque o que você quer que aconteça na sua vida você já sabe. Agora o como você ainda não sabe, você vai descobrir. E quando você se concentra, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso fazer aquilo? E persiste em perguntar para si próprio, o seu cérebro, Paulo, é isso que é interessante, ó. Quando eu comecei a pesquisar 20 anos atrás, pessoas de sucesso, eu visitava, que nem eu falei, vários serralheiros, eu vendia motores para serralheiros, e eu via uns bem-sucedidos, sede própria, cara lotado de serviço, e vinha uns reclamando da vida, fraco, sem serviço, sabe, os carros tudo estourado, tudo ferrado, sabe, e reclamando da vida ainda. Ele continuava sempre naquele ciclo lá, ano após ano, na mesma situação financeira e emocional. Por que eu falo emocional? Porque as emoções dele produzia reclamações, situações que ele não queria viver, só que ele repetia tantas vezes que aquilo que ele não queria ver acontecer na vida dele era o que mais acontecia. Porque funciona assim, o nosso cérebro, quando você pensa, o cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Então quando você fala uma coisa que você quer que aconteça e está na sua imaginação ainda, aquilo que você imagina para o cérebro, ele não sabe se é real, se já aconteceu ou se ainda vai acontecer. E quando você persiste muito em pensar no que você quer que aconteça, o seu cérebro começa a se carregar de informações sobre aquilo que você está falando, e ele começa a acreditar que você está fazendo isso e que já é real para você. E isso começa a aparecer oportunidades, começa a aparecer pessoas que vai te dizer o como fazer.
você vai começar a achar meios e serviços de como fazer, de como concretizar esse pensamento que você está fortalecendo na mente. É igual aquela história da semente que eu te falei. Você, na terra, você tem que arar, dá trabalho. Não vai ser fácil. Tem que arar, cavar, enterrar e tem que regar todos os meses. Regar o quê? A planta. Assim como o pensamento na sua mente de que você vai ter sucesso, você tem que arar. O que é arar? É cavucar. Preparar, né? Cavucar é preparar a mente para receber essa semente. Aí semente o que é? O pensamento do que você quer que aconteça na sua vida. Depois que você plantou aquilo, você vai fechar aquilo e vai continuar regando aquela semente para que cresça. Essa semente que você está regando é aquele reforço mental que você está dando mentalmente. Fala, eu quero que aconteça. E aí você vai começar a fortalecer isso, colocando data. Quando que você quer que aconteça isso? Quando que você quer que a Palio Weekend tenha aquele adesivo lindo? Porque você quer que a Palio Weekend fique bonita e fica com dó de usar o carro porque fala, mas o carro tá da hora. Mas quando eu tinha a Ford Royale, a vermelha, Sim. eu comprei com o objetivo de passear e de trabalhar, porque eu não tinha condição de comprar um para cada. Então o que eu fazia? Eu usava ela para trabalhar e depois tirava as coisas e no final de semana eu passeava com ela, dava uma limpada e tal. Mas na minha mente já tinha que eu ia ter um carro para trabalhar e um carro para passear. Então a minha mente já tinha fortalecido que eu queria daquele jeito. E comecei a regar esse pensamento, fortalecer, imaginar. E o que eu errava nisso daí? Eu não tinha data. Então demorou mais tempo do que eu estava pensando. Por quê? Porque quando não se tem data, a gente não se esforça um pouco mais para cumprir aquilo que a gente está propondo ou desejando. Então quando a gente coloca a data, você já está indo mais forte para aquele caminho. Então existem outras coisas que você pode fazer. Já aquela história que, mas guardar dinheiro é difícil. É difícil, mas não é impossível. Tem gente que guarda. Você pode ver que os avós da gente, né? Algumas pessoas aí ganham mais do que a avó que é aposentada e pede dinheiro emprestado para a avó. Por que a avó guarda o dinheiro? Porque ela coloca aquilo como regra, como importante. Sim. Então você ganha às vezes mais do que a avó. Muito marmanja aí vai lá, ô vó, me empresta um dinheiro aí que eu tô sem grana, e ganha mais do que a avó. E a avó vai lá, cata lá da poupança dela e empresta. Mas por quê? Ela colocou uma regra, ela colocou aquilo como importante, o que você não está fazendo, não está colocando aquilo como importante. E uma coisa que para mim demorou muito tempo e ainda tem que continuar fortalecendo é colocar tudo no papel. Porque quando você coloca no papel, você está tirando do hemisfério da imaginação, uma coisa que ninguém consegue ver. E quando você coloca no papel, qualquer pessoa que você mostrar vai conseguir saber, né, que você está fazendo aquilo para que chegue. Só que por que as pessoas falam assim, se você tem um projeto, não conta para ninguém, senão vai dar errado? Não é bem que vai dar errado por causa disso. É porque assim, quando você tem um projeto, você às vezes tem que guardar para si, porque assim, imagina que você tem um projeto, tá gastando com aquilo, tá investindo com aquilo, e você tem convicção. Você tem convicção que o que você está fazendo está se encaminhando para o que você deseja, porque você quer tanto aquilo, um desejo tão ardente, tão forte, que você começa todo dia a pensar naquilo, acorda pensando naquilo, dorme pensando naquilo, deita e acorda, o dia inteiro o seu pensamento está naquilo. Eu vou comprar casa, eu vou construir um salão, eu vou construir um salão de oficina. Você fica tão fissurado nisso e acreditando nisso que acaba acontecendo. Só que quando você vai investir, quando você vai fazer alguma coisa a mais e você começa a falar, não estou dizendo que você tem que esconder da esposa, mas você começa a falar detalhes, ela não vai ficar contra você. Mas a partir do momento que começa a entrar na sua mente informações do que o seu amigo falou, por isso que você tem um projeto, você tem que fazer, não fazer escondido, mas fazer concentração no que você está acreditando. Se você for
comentar com algum amigo que também está no mesmo caminho, na mesma trajetória, porque ele vai te dar insights, pensamentos, e vai fazer você ter o sentimento correto para que isso aconteça. E quando você fala para pessoas que não estão conectadas com esse mesmo objetivo, o que vai acontecer? A pessoa vai gerar dúvidas em você, vai falar, não, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então o que acontece na sua mente? Lá no mais íntimo do seu pensamento, vai começar a criar alguma raiz de medo, alguma de raiz que vai ser bastante custoso, que eu vou desinteirar aquele dinheiro que eu estou usando agora. Você vai começar a criar algumas bloqueios, né? Alguns bloqueios mentais, é isso mesmo. Alguns bloqueios mentais que vai fazer criar uma nova narrativa, um novo pensamento que vai fazer dar errado. Por quê? Porque você tinha tanta convicção, tinha tanto desejo ardente de que aquilo daria certo e começou a dividir com uma pessoa, com outra que não está comprometido e sintonizado na ideia que você está de criar aquilo, que aquela pessoa que não está sintonizada, ela vai ver mais o campo negativo que tem em volta. Ah, mas tem a guerra que está vindo, o Brasil vai entrar em guerra, o Brasil vai, né? As pessoas estão, sabe? Vai criar um monte de coisas negativas que vai começar a poluir a sua mente e você vai começar a criar medo, sabe? Dúvida. E quando começa a criar esses medos e dúvidas, aquele projeto seu que estava mais forte vai começar a ser desmanchado por essas dúvidas e vai enfraquecer aquele pensamento seu que daria certo se você estivesse trabalhando e alimentando. É igual uma ilustração, é igual se você estivesse construindo um muro, literalmente. Estou construindo um muro. E as pessoas começam a falar, cara, para com isso, vai chover. E aí você olha assim e fala, pô, tá meio nublado mesmo, mas vou arrepiar. Então, cara, pode vir alguém aí, dar um chute nesse muro antes de secar. Aí você começa a criar medos, começa a criar dúvidas. Se a pessoa falar pra você, cara, para com isso, vai chover. Fala, não, eu tô com plástico aqui, ó, já tô preparado pra... Se começar a chover, eu vou cobrir isso daqui. E você tá determinado que não vai parar, ninguém vai te parar, você vai ficar imparável. Qualquer coisa que a pessoa falar, é porque você abriu o caminho para voltar para você, a ideia dela. Se a ideia dela, ó, uma coisa que é importantíssima, você tem ideia de comentar com alguém, comente com alguém que já alcançou o que você quer alcançar. Porque significa assim, ó, quando você sentar numa mesa para conversar com alguém, você só vai abrir algum segredo, não vou dizer bem um segredo, algum objetivo seu, quando alguém que está sentado na mesma mesa ou cadeira que você já atingiu aquilo que você quer atingir. Ou seja, ele tem um conhecimento que você sabe que se você absorver esse conhecimento, você vai subir um degrau, depois mais um degrau e outro. E você vai perceber que tem pessoas também que querem ajudar e tem pessoas que não querem ajudar. Tem pessoas às vezes que querem apenas te usar para fazer algumas coisas, alguns degraus. Mas existem pessoas que vão te ajudar e se você acreditar nisso, você vai se encontrar com mais pessoas nesse campo mental, nesse sentimento, porque se você começar a imaginar que só tem pessoas chatas que vão te enganar, é isso que vai acontecer na sua vida. O seu cérebro vai começar a ter a percepção de pessoas assim. O que você tem que fazer? Começar a criar a percepção que existem pessoas boas no mundo. Existem, tem muita pessoa ruim? Tem, mas eu estou visualizando aquelas boas. É igual, por exemplo, quando você vai comprar um carro e você compra um carro, daqui a pouco você fala, putz, agora o carro que eu tenho, todo mundo tá passando outro ali, tem outro ali no estacionamento vendendo. Por que acontece isso? Porque o seu campo mental começou a observar mais daquilo que você queria. Aí você comprou e começa a ver. A pessoa tá grávida, começa a ver, olha, tem mais pessoas grávidas e outro. Por quê? Ela está visitando e indo na direção aonde tem mais pessoas grávidas. Ela começa a ir, tem que ir pro hospital, vê ali, tem um monte de pessoas fazendo pré-natal também. Então, tudo vai do que a gente mais pensa. Então você tem que prestar bastante atenção no que você está pensando. Se você vê que é negativo as frases que você está falando, corrija e desenhe na mente e esboce
em voz alta mesmo, para você mesmo escutar aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Feito isso, repita de novo, de novo e de novo. Aí você vai ver que o seu ano vai começar de um jeito e vai terminar melhor. Pode perceber, algumas pessoas começam o ano, terminam o ano e continuam do mesmo jeito. Por que acontece isso? Porque ela está alimentando somente os pensamentos que ela está mantendo na cabeça. Então o resultado dela acaba sendo o mesmo no outro mês, o mesmo no outro mês e o mesmo no outro mês. Se ela mudar os pensamentos, o outro mês já vai ser diferente. Porque assim, ó, o que você é hoje é resultado dos seus pensamentos dos últimos 3 meses. Isso é o que você é hoje. Se você quer ser alguém melhor, uma pessoa melhor, mais próspera, você tem que desenhar na sua mente hoje, começando pela decisão. Então a decisão, eu decido ser próspero. E o que você vai fazer para isso? Você vai começar a alimentar o seu campo mental de como é uma pessoa próspera. O que faz uma pessoa próspera? E não estou falando só de dinheiro, não. A prosperidade, ela quer dizer o quê? Você vai ser feliz em família, feliz com seus pais, se ainda são vivos, o meu faleceu, ainda tem a mãe, né? Feliz, sabe? Com as pessoas à volta de você. Quando você cria esse campo mental, essa energia de pensamento, naturalmente, e reforça sempre esse pensamento, naturalmente a sua vida vai começar a enxergar mais pessoas felizes, mais pessoas que estão na mesma sintonia que você. Então é muito importante que você crie e reforce e pense cada vez mais no que você quer, não no que você não quer, tá bom? Depois das próximas falas aí a gente vai falar um pouquinho mais. Até mais, tchau, tchau.